Headhunter. Esta apresentação é direcionada aos caçadores de talentos. Como o Adaga pode ajudar, através de um perfil emocional, encontrar um determinado candidato a determinada vaga. Para isto, vamos explorar um pouco sobre o profissional emocional. Vamos falar um pouco sobre alguns sistemas emocionais, ou seja, sistemas que possam ativar as emoções. Então, vai haver uma mídia específica para discutirmos profundamente um pouquinho mais sobre isto. Bom, sobre a ativação das emoções, de uma forma indireta, seria uma pessoa receber eletrodos em certas regiões cerebrais. De acordo com uma determinada região cerebral, pode startar emoções positivas ou emoções negativas. Uma outra forma de ativação é a sensório-motor, que é aonde o Adaga pode colaborar, que seria através dessas cadeias de emoções positivas, após a sua identificação, criar dinâmicas para que haja o fortalecimento dessas cadeias. Qual a importância dessas cadeias? É que elas dão a sensação de que uma emoção positiva ela seja duradoura. Mas quais as emoções ligadas à profissão que nós temos que buscar? São as emoções de satisfação, a curiosidade, a criatividade e entre outras. Então, para ativar essas emoções através de terapia, ou seja, de palavras, de linguística, é que vão fortalecendo essas relações entre essas emoções apresentadas. Mas elas não podem ser potencializadas no máximo, porque qualquer emoção potencializada no máximo, ela vai direcionar essa pessoa a receber algumas emoções negativas, criar um determinado transtorno mental. Então elas têm que ser potencializadas e estar em equilíbrios para que essa sensação de satisfação, curiosidade, criatividade sempre exista no profissional, para ele poder buscar cada vez mais conhecimento e se dedicar cada vez mais à sua vaga. Cadeia de emoções negativas. Elas nunca vão se extinguir, mas elas têm que estar também em equilíbrio, mas numa potência menor do que as emoções positivas. Elas são potencializadas para se tomar uma decisão de imediato para a sua sobrevivência, agregar alguma coisa à ação que você precisa ter naquele momento. Então, o medo é importante, a ansiedade. Então, elas têm que estar todas elas em equilíbrio, porque a ansiedade vai atrapalhar o desenvolvimento profissional. Então, essas emoções elas têm que estar sempre equilibradas. E nós temos que fortalecer cada vez mais, como eu disse, as emoções positivas. É interessante ter a noção de que emoções produzem emoções. De uma forma análoga aos elementos químicos, então, por exemplo, o hidrogênio, que existe em quantidade maior no universo, produziu todos os outros elementos químicos. Então, um elemento químico produz um outro elemento químico. Essa é a analogia que nós temos que ter em mente. Sendo assim, nós temos as emoções primárias, que produziram as emoções secundárias, emoções subjetivas e qualquer uma outra que possa surgir. As emoções, como nós vimos através das cadeias positivas e negativas, se relacionam. Elas sempre não estão segmentadas a emoções positivas se relacionando com emoções negativas. Não. Ela é como uma nuvem. Todas as emoções se relacionam. Com isso, perde o sentido da dualidade, ou seja, uma emoção positiva tem que ter uma emoção negativa. Não, é um complexo de relacionamentos. E com isso, nós temos que, tendo essas informações, é necessário compreender do candidato quais emoções eles estão produzindo. Como podemos identificar essas emoções? O Adaga pode ajudar nessa identificação? Para responder às perguntas anteriores, é necessário observar o candidato e saber no momento quais são as emoções que estão sendo ativadas, pleiteando determinada vaga e quando ele estiver na posição que procura. Claro que todo mundo já sabe que as diferenças individuais devem ser levadas em consideração e determinados fatores, que são fatores sociais e interpessoais. Então isso já está acontecendo. Muitos caçadores de talentos, eles vão atrás das redes sociais do candidato para ver como que ele se relaciona neste mundo virtual. Mas também é necessário compreender um pouco sobre o meio ambiente, em que a origem, que é o meio cultural. Eu vejo que o objetivo do Headhunter é ter o candidato na colocação profissional adequada. Esse é o objetivo. Nunca dispensar o candidato, porque ele tem capacidade para estar em alguma vaga. E se essa vaga existe, às vezes é necessário simplesmente apontar os caminhos. Mas será que essa vaga que ele está pleiteando é adequada para esse profissional?
Às vezes também pode não ser. Ele pode estar trabalhando num determinado lugar, ser especialista numa determinada vaga, mas essa vaga não foi feita para ele. Ele pode ser aproveitado em outra vaga, porque o headhunter pode, através dessas informações emocionais, direcionar o melhor. E é esse trabalho realmente que eu acredito que um caçador de talento, né, sempre faz. Então existem diversos tipos de vagas. O perfil emocional que o Adaga cria, ele está num nível bem interessante, porque as informações vêm do próprio candidato e o headhunter vai trabalhar com essas informações que o candidato está fazendo dele mesmo. E isso é uma coisa interessante, porque há uma situação de você falar, de você tentar enganar o headhunter com algumas informações, mas no momento que você descreve, que você valoriza determinadas emoções, numa próxima conversa, aquelas emoções elas têm que estar latentes naquela pessoa. Se isso não acontece, então alguma coisa o headhunter já consegue perceber que não é interessante para ele levar em consideração. E uma outra emoção pode surgir. E essa emoção surgindo, o headhunter pode, opa, eu tenho uma vaga para poder trabalhar com essa pessoa, com esse perfil. Então, eu creio o seguinte, que há sempre uma vaga para cada tipo de candidato. Conclusão, a ideia é sempre tentar encontrar um perfil emocional. O Adaga pode ajudar. Ele vai identificar as emoções através da escrita, dá a possibilidade que a pessoa possa falar através do microfone do celular e ele vai fazer a descrição, mas a base é sempre o texto. A ideia é apresentar as emoções descobertas, diversas emoções existentes. O candidato precisa valorizar cada uma das emoções positivas, negativas e especiais que forem encontradas para que o headhunter possa apresentar essa cadeia dessas emoções. No relatório do Adaga, ele apresenta as competências e as habilidades relacionadas a cada uma dessas emoções e isso vai fazer com que haja um fortalecimento da vaga. Creio realmente que, desta forma, o cargo errado para a vaga certa, ele vai ser minimizado e o que você vai ter é cargo certo para a vaga certa. Faça um teste. De acordo com o que foi dito de uma forma genérica, foi criado o projeto Empresa Socioemocional, EC, vai haver uma mídia específica para isso. A ideia é fazer com que o profissional ele possa trabalhar e aprimorar cada vez mais as suas habilidades relacionadas a determinadas emoções.